Bem, pessoal, bom dia. Como vamos? Tudo bem? Espero que tenham passado um ótimo final de semana. E a nossa missão nessa semana que se inicia é tratarmos do aborto, né? O aborto ele é regulamentado, né, nos artigos 124 a 128 do Código Penal. Então, quando a gente inicia o trato da disciplina, que é polêmica por si, né? Quando a gente fala de aborto, trata-se de um tema polêmico, indiscutivelmente, um tema muito sensível. É importante que a gente faça um estudo, né, introdutório a respeito da tutela específica à mulher. Bem, ao direito, né, da mulher. Vocês sabem que o princípio da igualdade ele é mais amplo do que a igualdade pura e simplesmente formal. Então, hoje nós temos uma noção, o ordenamento jurídico impõe uma noção do respeito ao princípio da igualdade substancial. O que é o princípio da igualdade substancial? Bem, o princípio da igualdade substancial é a máxima de tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, perceba, eu não posso dizer que mulher, né, hoje a gente comemorando o Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher, eu não posso dizer que a mulher ela é minoria. Soa por contrassenso, eis que a maior parte das pessoas do mundo são mulheres. Então, a mulher não é minoria, mas a mulher é um grupo inferiorizado. É um grupo historicamente inferiorizado. É um grupo que, historicamente, amargou discriminação. É um grupo que, historicamente, amargou preconceito. E, a partir desse momento, é que se faz necessário a proteção específica, quer dizer, a proteção especial da mulher. Veja, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, né? Ela institui ali mecanismos para a coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, a exemplo ali das medidas protetivas. Percebam, a Lei Maria da Penha por si só nos mostra como é importante ou como é devido essa proteção especial à mulher. Veja, não foi uma legislação espontaneamente criada pelo legislador. Nós tivemos uma diretriz internacional determinando que o Estado brasileiro adequasse a sua legislação, quer dizer, uma determinação internacional, para que o Estado brasileiro adequasse a sua legislação, tá, para a proteção especial das mulheres. Ora, nós sabemos que o artigo 282 do Código de Processo Penal já autorizava, por exemplo, o mandado de distanciamento. O artigo 282 do Código de Processo Penal, por exemplo, já autorizava ao juiz o mandato de distanciamento, o arbitramento do mandato de distanciamento. Hugo, o que é o mandato de distanciamento? Bem, o mandato de distanciamento é aquela famosa aferição que nós tivemos um caso emblemático envolvendo Adriane Galisteu e o Dado Dolabella, não sei se vocês lembram, mas o juiz tinha determinado, à época, o magistrado tinha determinado que o ator Dado Dolabella não poderia se aproximar 300 metros, até 300 metros, né? Ele não poderia se chegar em proximidade menor, 300 metros, da senhora Adriane Galisteu. Então, eles se encontraram em uma festa e esse sujeito, esse ator, para fazer ali uma gracinha para os amigos, ele pegou uma fita métrica e começou a medir. Então, o que eu quero destacar para vocês aqui é essa ilustração do mandado de distanciamento. Então, o mandado de distanciamento, o que é isso? É a proibição de aproximação do
agressor em relação à vítima. O artigo 282 do Código de Processo Penal já autorizava o mandato de distanciamento. Mas veja, olhem e observem como a Lei Maria da Penha foi necessária. Foi necessária porque antes da promulgação da aludida legislação protetiva à mulher, antes, o número de medidas protetivas decretadas, ainda que com fundamento no artigo 282 do Código de Processo Penal, eram ínfimas. Eram ínfimas. Então, quer dizer, não, antes da Lei Maria da Penha não tinha violência doméstica familiar contra a mulher? Não, tinha. Tinha e muito. Tanto assim que, né, a lei ela ganha o nome da Maria da Penha porque essa mulher foi submetida, né, a um prognóstico de violência muito grande que chegou em conhecimento das autoridades internacionais. E aí lá, ao conhecimento das autoridades internacionais, né, nós vislumbramos aí, infelizmente, que o Estado brasileiro não tinha na sua legislação aparatos sérios, aparatos que garantissem a proteção específica da mulher. Faço aqui uma pergunta nesse primeiro bloco da aula de hoje. Uma pergunta que é muito interessante. Vamos imaginar um histórico de violência doméstica e familiar envolvendo uma mulher, envolvendo um homem, ele suposto agressor, essa mulher suposta vítima, e esse casal tem prole, quer dizer, esse casal tem filhos. Vamos imaginar que eles tenham um filho, tá? Esse suposto agressor, ele foi denunciado e ele amarga medidas protetivas, quer dizer, foram estipuladas, foram arbitradas medidas protetivas de proibição de contato e aproximação dele com a suposta ofendida, dele com a suposta vítima. A pergunta que eu faço é: como conjugar essa medida protetiva com o direito de visitação, por exemplo, desse suposto agressor em relação ao seu filho? Em relação ao seu filho. Então, perceba, nós temos aí um desafio, e a resposta para esse desafio é que não há incompatibilidade. Guardem isso. Não há incompatibilidade entre uma medida protetiva e o direito de visitação da prole. E o direito de visitação da prole. Não há incompatibilidade entre a medida protetiva estipulada em favor dessa vítima e o direito de visitação da prole. Não há incompatibilidade. Como assim? Bem, percebam, esse suposto agressor tem direito de visitar o filho. E é direito também do filho a devida atenção dos pais. Vide, né, as reportagens que nós temos, inclusive, de decisões judiciais, no seguinte sentido, né, de arbitramento de indenização por abandono afetivo. Por abandono afetivo. Então, é indiscutível que é direito do filho ter a atenção do pai com esse direito de visitação. Então, como que nós vamos compatibilizar essa medida protetiva de urgência, tá? Como que nós vamos compatibilizar ela com esse direito de visitação? Bem, nós vamos conjugar da seguinte forma. Bem, no momento em que essa vítima vai entregar essa criança a esse suposto agressor, caso não seja possível que essa criança seja entregue por outra pessoa, que seria o ideal, mas vamos imaginar que não é o caso, então ela precisa ter um contato com o agressor. Nesse momento, nesse espaço de tempo que ela vai entregar a criança, há uma suspensão meramente momentânea e excepcional dessa medida protetiva.
Então, nesse momento, ele também não quebra a medida protetiva, porque há uma suspensão momentânea dela, uma suspensão emergencial, uma suspensão excusável, uma suspensão que torna excusável, quer dizer, justificável a aproximação desse suposto agressor com a vítima, como momentaneamente. Como momentaneamente, tá? Então percebam que é extremamente compatível, é perfeitamente compatível essa aproximação excepcional para a entrega da prole no direito de visitação, sem que isso caracterize revogação tácita de medida protetiva. Sem que isso caracterize revogação tácita de medida protetiva. Hugo, o que é revogação tácita de medida protetiva? Revogação tácita de medida protetiva é quando a vítima, que foi perante a autoridade policial, por exemplo, e lá ela preenche um formulário solicitando ali medidas protetivas de proibição de contato e aproximação, por exemplo, essa mesma vítima, ela reata o relacionamento com o suposto agressor. Então, no momento em que ela reata o relacionamento com o suposto agressor, há uma revogação tácita das medidas protetivas. Então, esse contato que ele vai ter com ela, tendo em vista aí que eles reataram, não vai caracterizar quebra de medida protetiva, doutores e doutoras. Muita atenção nisso, por favor. Não vai caracterizar quebra de medida protetiva. Tá certo? Porque houve ali uma revogação tácita dessas medidas protetivas. Atenção nesse ponto, por favor. Atenção nesse ponto, porque o doutor e a doutora não podem fazer uma confusão da medida protetiva, que tem uma natureza de cautelar, tá? O doutor e a doutora não podem confundir essa medida protetiva, que tem uma natureza de cautelar, com o que, doutor e doutora? Com o que? Não pode confundir com a responsabilidade penal, quer dizer, a persecução penal derivada desse suposto ato de agressão. Tá certo? Uma coisa é a cautelar, outra coisa é o processo de lesão corporal, por exemplo. Vamos imaginar no seguinte caso. O sujeito bate na mulher. Lesão corporal. Ação penal é pública e incondicionada. Essa mulher denuncia esse cara, vai na polícia, faz exame de corpo de delito, pede contra ele medidas protetivas. Tá aqui a cautelar. Olha para minha mão esquerda aqui, tá aqui a cautelar. Medida protetiva, proibição de contato e aproximação. Na mesma conjectura, o Ministério Público, agora aqui na minha mão direita, oferece denúncia contra esse sujeito, pedindo a condenação dele por essa lesão corporal. Temos aqui um processo penal, uma ação penal. Essa mulher vai e reata com esse indivíduo. Quer dizer, esse processo aqui da cautelar, eu estou fechando ele. Por quê? Porque ela reata com ele. Então, ela pode abrir mão das medidas protetivas? Sim. Não confunda a disponibilidade das medidas protetivas com a indisponibilidade da ação penal. Perceba? Então, nesse caso, o doutor e a doutora têm que guardar atenção que, sim, em relação às cautelares, essa mulher pode abrir mão. Essa mulher pode voltar a conviver com esse suposto agressor. Essa mulher pode reatar o relacionamento. Ponto. Agora, essa mulher, ela não tem o poder sobre a ação penal. Percebe? Então, como a ação penal é pública e incondicionada, o Ministério Público vai tomar as providências cabíveis contra esse suposto agressor, independentemente da vontade dessa mulher. Tranquilo? Entenderam até aí? Presta atenção, hein? Presta atenção.
Então, por que eu fiz todo essa introdução? Ou por que eu trouxe para nós considerações a respeito da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Por quê? Porque assim como em outros momentos do nosso estudo, agora eu me arrisco a dizer que um pouco mais, nós precisamos guardar atenção e muita às diretrizes internacionais de direitos humanos. Porque o tema aborto, que eu repito, é muito polêmico, ele está intimamente ligado, o tema aborto, que é muito polêmico, como eu mencionei, está intimamente ligado com a noção de direitos humanos. E não só de direitos humanos, com a noção de direitos humanos das mulheres. Com a noção de direitos humanos das mulheres. Eu tenho um livro aqui, tem que tomar cuidado porque ele é português de Portugal, então tem que ter um pouquinho de atenção para ler. Mas eu fui presenteado com esse livro com uma grande amiga minha, a doutora Natália Gomes, lá de Juiz de Fora, que foi cursar mestrado em Portugal e me agraciou, quando do retorno ao Brasil, com esse presente que chama, esse livro chama Direitos Humanos das Mulheres. Caso alguém tenha interesse, eu providencio depois o envio dele para vocês, tento digitalizar ele e enviar. É um livro extremamente curto, mas de uma sensatez e pertinência muito grande. Então é um livro que vale a pena os doutores e as doutoras se debruçarem, porque é uma leitura rápida e é uma leitura que vai somar muito para essa percepção que eu estou exigindo de vocês no sentido da igualdade substancial. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós temos o princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade, ele conjuga necessariamente os direitos civis e políticos com os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, veja, o princípio da indivisibilidade, ele conjuga os direitos civis e políticos com os direitos econômicos, sociais e culturais. De forma que, se houver violação de qualquer direito, o sistema como um todo é afetado. Então não tem como você que eu digo Estado, querer separar os direitos humanos que você vai violar e os direitos humanos que você não vai violar. Então é muito pertinente, logo hoje, né, com essa data comemorativa do Dia Internacional da Mulher, nós falarmos justamente de um tema tão sensível, ou iniciarmos o nosso debate a respeito do aborto com uma discussão tão sensível. Porque a partir de agora, a partir do estudo da indivisibilidade, nós vamos entrar materialmente no estudo dos artigos 124 a 128 do Código Penal, tomando por percepção que a pauta em destaque, quer dizer, aborto, está relacionada com os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram ou já ouviram falar de que, não, aborto é tema de mulher ou é problema de mulher. Perceba, essa afirmação ela não é falsa. Mas não é que o homem não tenha que estudar, não tem que se preocupar, não. É porque, na verdade, quando se diz que aborto é tema de mulher, o que se está aferindo, e é o que eu quero demonstrar para vocês, é que dentro da triade ou dentro da ótica tripartida dos direitos das mulheres, o aborto se encaixa dentro dos direitos sexuais e reprodutivos delas. Dentro dos direitos sexuais e reprodutivos delas. Aí sim, por isso, por conta desse enquadro aos direitos sexuais e reprodutivos delas,
é que se deriva a afirmação de que aborto é tema de mulher. E aí, na próxima aula, no nosso próximo bloco, eu vou trazer para vocês qual é essa ótica tripartida, ou como é o estudo tripartido dos direitos das mulheres, tá certo? Eu aguardo vocês daqui uns minutinhos. Um abraço.